e sou um apaixonado pela educação. Mas quando a gente fala educação, é bom a gente limpar um pouco as palavras, porque às vezes a gente fala educação, fala ensino, como se fosse a mesma coisa. Fala ir para a escola, como se fosse a mesma coisa. Fala estudante, como se fosse uma coisa que todo mundo sabe o que é. Mas cá para nós, se eu trocasse a palavra estudante por uma outra palavra, vê se não vai dar um choquezinho. Se prepara aí, apertem seus cintos. Em vez de eu perguntar à pessoa, você é um estudante? Vou perguntar, você é um aprendedor? Mudou? Porque ser um estudante necessariamente não quer dizer ser um aprendedor. Muitas vezes ser um estudante é apenas alguém que preenche uma ficha cadastral, profissão estudante, ou então que está numa escola matriculado. Ah, não é um estudante porque está na escola. A mesma coisa, a diferença de um professor para um educador. Veja, gente, que as palavras importam, porque as palavras carregam um sentido nelas. O Rubem Alves, que eu vou citar aqui pelo menos no mínimo umas 3 vezes, né? Ele fala que os professores são como eucaliptos e os educadores como jequitibás. Quando a gente fala professor, a gente está falando, agora estamos querendo explicar as palavras, não tem nenhum problema a gente continuar falando professor. É só para ele dizer que o educador é aquele que tem um olhar diferenciado, que tem um chamado, que a gente chama de uma vocação. O professor, muitas vezes, ele está mais ligado ao ensino. Tanto é que a gente fala assim, professor de quê? Ninguém fala educador de quê? Compreende? Professor de quê? Então, o ato de ser professor é ferramenta, educador não, é postura, é modo de agir em relação à sua profissão, ao que faz. Então, o educador é aquele que quer realmente impactar, transformar, tocar as pessoas, despertar talentos. E para isso ele utiliza do professor, que tem a ferramenta, seja matemática, seja português. Veja, por exemplo, se a pessoa é só professor de matemática, muitas vezes ele fica lá ensinando as equações, as frações, as operações, mas e a questão se realmente aquilo está impactando? Será que ele está conseguindo fazer com que os alunos degustem? Degustar tem a ver com saborear, porque só a partir do saborear é que você vai saber. Engraçado nessa palavra. Você sabia que a palavra sabedoria etimologicamente vem de saborear? O que você sabe é o que você saboreia. O que você conhece, ou o que você às vezes entende, nem sempre você saboreou. Muitas pessoas que estudam para fazer um concurso, eles não são necessariamente aprendedores. São estudantes para fazer concurso, fazer teste, exame. Tanto é que depois que eles estudam, principalmente se for umas matérias assim, tipo Constituição, legislação, umas coisas assim mais áridas, não estou dizendo que não seja interessante para muita gente, mas muitas pessoas pegam aquela matéria para estudar, para fazer uma prova e depois ficar livre daquilo que você quer ficar livre. É igual comer uma coisa e defecar a mesma coisa que você comeu, ou seja, você ficou livre daquilo que comeu, mas não absorveu, aquilo não fez parte da sua entranha, do seu corpo, você não se apropriou daquilo. Por isso que a palavra aprendizagem, ela tem a ver com a apropriação do conhecimento, e não só ter conhecimento. Por isso que a aprendizagem é, 3 pontinhos, aprender é... Lá na psicologia da educação, quando o professor me mostrou isso pela primeira vez, eu não entendi, porque eu entendia que a gente aprende quando a gente sabe uma matéria, quando a gente decorou um assunto, quando a gente entendeu uma explicação. Então tudo bem, agora já posso fazer a prova. A aprendizagem é, não que essas coisas não importem, tudo bem, mas para a aprendizagem acontecer, há que ter mudança de comportamento. Mudança de comportamento quer dizer, aquele menino entrou de um jeito e agora está saindo de outro, depois que ele passou pelas ciências, depois que ele passou pela matemática. A matemática, a linguagem, o português, não é só para aprender coisas gramaticais, é para poder fazer as pessoas se comunicarem melhor.